Questão 10 agora. Encontre a raiz quadrada por fatoração. Então, eu vou pegar o 256 e vou fatorá-lo, ok? Então, ó, 256 fatorando, dá por 2, que dá 128, que dá por 2, que dá 64, que dá por 2, que dá 32, que dá por 2, que dá 16, que dá por 2, que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2, por 2 que dá 1. Como eu quero raiz quadrada, eu vou juntar aqui a cada dois números iguais, dois fatores iguais, eu copio apenas um. Né? Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4, e a raiz de 4 é 2, por isso que a gente faz isso. Tá? Então agora aqui multiplicando todo mundo, eu vou encontrar 16. Então a resposta aqui da raiz quadrada desse cara é mais ou menos 16. Né? Lembrando que mais 16 ao quadrado é 256 e menos 16 ao quadrado também. Depois, nós temos ainda aqui 324. Então, eu vou pegar aqui, ó, 324 e vou fatorá-lo também. Aqui dá por 2, né? Que vai dar 162, que dá por 2, que dá 81, que dá por 2, que dá, por 3, desculpa, né? Que dá 27, que dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, dá por 3, que dá 1. Juntando todos os iguais a cada 2, né, e nós temos 2, 3 e 3, porque é raiz quadrada. Né, aqui multiplicando nós temos 18, então a resposta aqui é mais ou menos 18. A raiz de 400 tem duas formas de a gente fazer ela. Né? Tem fatorando, obviamente, né, então aqui dá por 2, que dá 200, dá por 2, que dá 100, dá por 2, que dá 50, dá por 2, que dá 25, dá por 5, que dá 5, dá por 5, que dá 1. Juntando de 2 em 2, eu também tenho, né, aqui a minha resposta, que vai dar 20. Só que aqui tem um detalhe, né? Raiz de 400, a gente também pode fazer assim, ó. É raiz de 4 vezes 100. Na multiplicação, quando eu tenho uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso tirar a raiz separada. Raiz de 4 é 2, raiz de 100 é 10. Então também dá do mesmo. Tá? Agora, quando eu tenho um número com fração, como é que a gente faz isso, né? Quando o número é com fração, com vírgula, desculpa. Quando o número é com vírgula dentro da raiz, basta a gente transformar ele em fração. Então, por exemplo, ó, aqui eu vou transformar 0,09 em 9 sobre 100, porque são dois números depois da vírgula, dois zeros. E aí é simples, raiz de 9, 3. Raiz de 100, 10. Ou seja, isso aqui dá 0,3. Se eu dividir 3 por 10, né? 3 divididos por 10, aqui dá 0, 0,3, que dá 30 e dá 0. Então, 0,3. Da mesma forma, eu faço a raiz de 10,24, então 1024 sobre 100, novamente, dois números depois da vírgula. Raiz de 1024, tem que fatorar, então eu vou pegar aqui o 1024 e vou fatorá-lo, ok? Fatorando 1024, aqui dá por 2, que dá 512, que dá por 2, que dá 256, que dá por 2, que dá 128, que dá por 2, que dá 64, que dá por 2, 32. E aqui basta vocês irem dividindo, né, que vocês vão encontrar todos os valores que vocês precisam. Como é raiz quadrada, eu junto de 2 em 2, né? Então vai dar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, o que dá 32. Então aqui vai dar 32 sobre 10, o que é igual a 3,2. Tá? Mais ou menos, porque é raiz quadrada, né? Pronto, essa é a questão 10. Na questão 11, a gente tem que encontrar as raízes usando o algoritmo de Herão, né, que é um método por aproximação. Como é que a gente faz isso? Eu pego a raiz de 13 e eu procuro as raízes próximas a ela. Ó, então, raiz próxima à raiz de 13. Eu tenho a raiz de 9, que eu conheço, e a raiz de 16, que eu conheço. A raiz de 9 é igual a 3 e a raiz de 16 é igual a 4. Notem que entre o 3 e o 4, eu tenho uma reta. E essa reta tem números, ó. Eu tenho 3,1, 3,5, 3,9, 3,8. Então, esses números aqui. O 13 está mais perto do 16 que do 9. Então, quer dizer que eu vou ter que montar agora uma tabelinha. Ó, eu monto uma tabela, tá? E eu tenho que descobrir quais os valores, né, que elevados ao quadrado se aproximam da raiz de 13. Então eu vou usar aqui, ó, como está mais perto do 4, eu vou usar do 3,5 ao 3,9 para testar. Então eu vou pegar o 3,5, o 3,6, o 3,7, o 3,8 e o 3,9. O que significa isso? Significa o seguinte, ó, se eu pegar 3 e multiplicar por 3, eu vou achar 9. Está longe do 13.
Se eu pegar o 4 e multiplicar por 4, vai dar 16, vai passar do 13. Então eu tenho que testar valores entre o 3 e o 4. Então eu vou testar esses aqui, ó. 3,5 vezes 3,5, né? Fazendo as continhas aqui, vai dar, ó, 25, vai 2, aqui dá 17, aqui dá 15, vai 1, dá 10. Né? Então nós temos 5, 2, vai 1, 3 e 1. Ok? Ah, desculpa, aqui vai 1, 12, né? 12. Então vai dar 12,25. Notem que não está ainda tão pertinho do 13, está chegando. Então agora eu vou pegar o 3,6 e vou multiplicar por 3,6. Né? Eu vou fazer as continhas aqui de uma forma um pouco mais rápida. Né? Vocês podem dar um pause no vídeo, fazer as continhas, né? Verificar se as de vocês estão certinhas. Né? Então 3,6 ao quadrado, né? Eu vou encontrar aqui 12,96. Tá? Então 12,96. Nota que não passou do 13 ainda. Né? Aí eu vou pegar agora o 3,7 e vou multiplicar por 3,7 para testar também. Né? Aí eu vou encontrar 13,69. Isso é bom. Por que que é bom? Porque agora notem que eu achei um valor que passou do 13. Então quer dizer que eu não preciso testar esses outros. Então o valor que eu vou usar é um valor de antes, 12,96. Então qual é a raiz de 12,96? 3,6. Então quer dizer, pessoal, ó, que eu tenho que a raiz de 12,96 é igual a 3,6. A raiz de 13 eu ainda não sei. E a raiz de 13,69, que foi o valor que a gente achou aqui, é 3,7. Então eu vou pegar sempre o cara que está antes. Então aqui eu vou ter 3,6 como raiz quadrada de 13. Tá? Usando esses mesmos métodos, tá ok? Vocês vão achar a raiz quadrada de 10. Tá? Então eu vou colocar só a resposta aqui. Então a raiz quadrada de 10, que vai ser aproximadamente, né, 3,1. Tá? A raiz de 24, que vai ser aproximadamente, aqui sempre se usa o símbolo de aproximado, tá? Ó, sempre se usa o símbolo de aproximado. Tá? Vai ser 4,8, sem arredondar, né? E a raiz de 7, que é aproximadamente 6,6. Tá ok, gente? Então, fazendo esse mesmo método da tabelinha, vocês vão encontrar esses valores. Algumas dicas aqui importantes, né? Para a raiz de 10, vou botar aqui, ó. Para a raiz de 10, vocês vão usar também, ó, a raiz de 9 e a raiz de 16, porque o 10 está no meio. Para a raiz de 24, vocês vão usar a raiz de 16, que é a que vocês conhecem antes, e a raiz de 25, que é 5, que vocês conhecem antes também. Para a raiz de 7, você usa a raiz de 4, que é 2, e a raiz de 9, que é 3. Tá? Então, usem essas dicas para resolver o restante. Tá ok, gente? Então, esses foram os exercícios sobre raízes, né, que tinha na lista 6. Um outro exercício que tem sobre raiz é o exercício número 12, né, onde ele pede para calcular, dada a área, calcule as dimensões que se pedem. Então aqui notem que eu tenho x e x. Aqui eu tenho um quadrado e eu tenho a área desse quadrado. Lembrando que a área de um quadrado é x ao quadrado, ou seja, é lado ao quadrado. Como eu já tenho essa área, notem que x ao quadrado é igual à área de 144. Esse quadrado a gente passa ele para lá, então vai ficar x igual a raiz quadrada de 144. Né? E a raiz de 144 é 12. Né? Como que eu sei isso? Fatorando o 144, igual nós fizemos no exercício número 10. Tá, ok? Da mesma forma, eu tenho aqui, certo, a segunda figura. Ó. Então aqui eu tenho x e x. Então novamente eu tenho x ao quadrado é igual a minha área, só que a área é igual a 80 agora. Então x é igual a raiz de 80. Esse 80 é interessante, né? Porque se eu fatorar ele, ó, vai dar por 2, que dá 40, por 2, que dá 20, por 2, que dá 10, por 2, que dá 5, por 5, que dá 1. Notem que aqui eu vou ter, ó, a raiz quadrada desse cara vai ser 2 vezes 2, 4, dentro da raiz de 5. Então eu vou ter 4 raiz de 5 como raiz. Então x vai ser igual a 4 raiz de 5. Essa é a minha resposta. Tá, ok? E para achar esse valor aqui, o que eu vou fazer? Esse é mais simples, vou fazer em azul aqui para não diferenciar, para diferenciar um pouco do anterior. Tá? Ó,
eu tenho que, isso aqui é um retângulo. A área de um retângulo é base vezes altura. Ou seja, a área desse retângulo é x vezes 5. Então, base vezes altura, vezes a minha altura, tá? É igual a 50. Logo, x é igual a 50 divididos por 5. X é igual a 10 metros. Aqui tem um errinho, esse 2 aqui não tem. Tá ok, gente? Então, isso aqui é só fazer isso, né? Então, lembrando, ó, a área é base vezes altura. Então, base x vezes altura 5, igual a área que eu tenho, já que é 50. Isolando x, eu encontro 10 metros. Tá? Então, esse foi o exercício número 12.